E Jesus repreendeu e disse: mete a tua espada na bainha, né? Não é hora de você fazer isso, eu não autorizei você fazer isso, eu não te mandei fazer isso. Este mesmo Pedro, no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 26, versículo 69, a seguir, ele negou o mestre. Porque estava com Jesus, mas não tinha deixado Jesus entrar nele ainda. A graça não tinha entrado ainda no seu coração. Tem que deixar ela entrar, deixa ela penetrar. Denete orvasnai, chandelefly. Eu sinto que Deus está falando para alguém aqui nesta noite. Quando ela entra, ela faz mudança. A graça entrar no seu coração, você será outra pessoa. Como entrou na vida de Pedro. Antes da graça, ele negou a Jesus. Mas quando a graça entrou nele, aleluia, ele se tornou um extraordinário pregador. E ganhou milhares de almas. De um simples pescador, agora era um pregador renomado. Porque a graça tinha entrado no seu coração, na sua vida. Louvas Nevandurecha Namahai. Deixa a graça penetrar no teu interior. Deixa a graça entrar na tua vida. Aleluia. Aleluia. A graça muda esse relacionamento seu. Essa incompatibilidade. Aleluia. Que às vezes existe entre você e sua esposa, entre você e seu marido. A graça muda. Deixa a graça entrar. Deixa a graça penetrar. Levasto merechai de coma na baixeia. Engrandecido é o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Quantos que estão aí nanicos espiritualmente, por falta de deixar a graça produzir nele o crescimento que é necessário. Aí fica nanico espiritualmente. Aleluia. Mas você precisa crescer espiritualmente. Seja um gigante espiritual. Nemasto ves nemai. Xandala vassumere candarabacheias. Eita, Deus que é tremendo para falar. Você disse essa palavra para mim, receba mesmo. Receba a graça de Deus aí. Receba a graça de Deus aí. Vai recebendo e vai crescendo nela. Oh, delabachumbe, de candarabacheia. Engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. A falta da graça leva a negar Jesus. Mas quando ela entra, Pedro disse: ó, na hora que iam matá-lo, você vai ser crucificado igual ao seu mestre. Um pedido eu faço: não me crucifique como ele, porque eu não sou digno. Inverta, por favor.
Crucifique-me de cabeça para baixo, diz a história. Ele não quis ser crucificado igual ao seu mestre, porque ele disse: eu não sou digno. Aleluia. Aleluia. A graça tinha entrado nele, tinha feito rebuliço no interior dele, tinha feito ele um novo homem. Bendito seja o nome do Senhor. É isto que precisa acontecer com você. Aleluia. Deixa ela entrar na sua vida. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Paulo, antes da graça e também depois da graça. Louvado seja o nome de Jesus. Paulo, antes da graça, era um perseguidor. Era um homem de atitudes perversas. Tinha prazer em ver um servo do Senhor sofrendo. Consentiu na morte de Estevão, o primeiro diácono que foi martirizado no cristianismo. Aleluia. Mas quando a graça entrou no seu coração, aquele fariseu mau, perverso, agora era nova criatura. Aleluia. Nova criatura. Havia nascido de novo. Nascido de novo. Aleluia. Tem que deixar a graça entrar para ela fazer uma nova criatura de você. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E agora? E agora aquele Paulo que perseguia, passou a ser perseguido por causa da graça. Mas cada dia ele crescia, porque a graça estava na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, quando Paulo ainda não tinha recebido a graça na sua vida, ele apenas era conhecido como um perseguidor. Era o nome que se conhecia. O perseguidor dos crentes, dos servos de Deus. Mas depois, ele se notabilizou. Um dos maiores missionários que a igreja do Senhor já teve na terra, com a graça no seu coração. Mas porque ele tinha graça, ele passava por provações, por luta, por dificuldades. Porque quem tem graça passa. Ninguém pense porque tem a graça, não vai enfrentar lutas. Você recebe a graça para vencer. Ei, estou falando para você. A graça veio, entrou na sua vida para você ser um vencedor, uma vencedora. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Para ter vitória tem que ter luta. Tem que ter batalha. Aleluia. Mais uma coisa eu trago do céu para você. A tua vitória está vindo. Emastéfio.
Mandnevias dai, duidicomanarebias. Engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. No capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, tinha um cidadão chamado Cornélio. Cornélio, ele era da corte italiana, era centurião. E Cornélio era uma pessoa bondosa, era uma pessoa que fazia caridade, dava esmolas, mas não tinha graça. Era desprovido da graça. Louvado seja o nome do Senhor. E para Cornélio ser um cidadão do céu, precisou deixar a graça entrar no seu coração. E o anjo do Senhor foi lá e falou em sonho com ele. Deus tinha visto tudo que ele tinha feito, como ele sempre vê tudo. Nada passa por despercebido aos seus olhos. Aleluia. Mas ele tinha que chamar Pedro, porque só tem direito de transmitir a graça quem possui ela. O anjo foi lá e disse: olha, Cornélio, suas orações, suas esmolas, suas boas obras têm chegado até Deus. Mas manda chamar Simão Pedro, que está na casa de Simão Curtidor, lá em Jope, e ele vos dirá o que convém para a salvação. Porque a graça tinha que entrar nele para ele ser salvo. Louvado seja o nome do Senhor. E foi o que ele fez. E quando Pedro chegou, que falou da graça para ele. Ah, que maravilha. Mas é assim. Pedro disse: é assim. Então não somente eu, mas também toda a minha casa. Como é bom, né? Quando a graça entra na família toda, né? Oh, aleluia! Como é maravilhoso! A graça entrou e transformou toda aquela casa. Agora, a mulher de Cornélio tinha graça, Cornélio tinha graça, os filhos tinham graça, todo mundo tinha graça. Eu creio que até os empregados, criados, tinham a graça. Louvado seja o nome do Senhor, porque assim, o que acontece? Quando a graça chega numa casa, ela alcança todos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Pode ter certeza que a graça vai passar a todos os seus, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Não há quem suporte, meus irmãos, quando a graça entra, ser a mesma coisa. Aleluia. No capítulo 8, Filipe, de Atos dos Apóstolos, Filipe, na perseguição que houve em Jerusalém após a morte e ressurreição do Senhor Jesus, Filipe foi ordenado pelo anjo para ir para a Banda do Sul, onde ele tinha um trabalho a prestar. Foi o anjo do Senhor que falou com ele. E quando a pessoa está na graça de Deus, quando Deus fala com ele, ele entende, ele compreende, ele atende, ele obedece. Louvado seja o nome do Senhor. E ele foi para a banda de Cesareia. Tinha que repartir a graça com alguém.
alguém que não tinha conhecimento dela. Aí lá vem uma carruagem muito bonita, descendo de Jerusalém. Aleluia. E naquela carruagem, quem estava era o primeiro-ministro da Etiópia. Era o eunuco. Superintendente do tesouro da rainha. Era um grande homem. E ele vinha lendo em voz alta, que era o costume da época, acerca do profeta Isaías, que tinha narrado o faticínio de nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo disse a Filipe: chega-te a este carro. E quando ele se aproximou do carro, ele via que o eunuco estava lendo Isaías 53. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, levou sobre si. Aleluia. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. Filipe chegou e disse: vem cá, tu está entendendo o que está lendo? Entendes o que lê? Ele disse: não entendo. O profeta está falando de si mesmo ou de alguém? Filipe disse: ele está falando deste acontecimento que ocorreu em Jerusalém há poucos dias. A graça estava no coração de Filipe. Aí ele começou a pregar, começou a falar de Jesus, das suas maravilhas, das suas realizações, das curas que ele tinha feito, das libertações que ele tinha realizado. Louvado seja o nome do Senhor, da ordenância que ele fez e determinou. Do ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Louvado seja o nome do Senhor. O eunuco ficou entusiasmado com aquilo. Ele nunca tinha ouvido alguém que falasse e movesse de tal maneira o seu coração. Olha que ele estava vindo de Jerusalém, ele estava vindo de uma festa da Páscoa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas de repentemente a graça entrou no coração dele ali no deserto. E ele disse: eis aí água. Ia passando perto de um ribeiro. O que impede que eu seja batizado? Filipe disse: nada. Se você crê de todo o seu coração, você vai ser batizado e será salvo. Glória seja dado o nome do Senhor. Vale a pena ter a graça de Deus, porque quem tem a graça semeia, quem tem a graça prega, quem tem a graça anuncia, quem tem a graça fala a verdade e não se cala. Oh glória! Eu sinto a graça de Deus aqui. Lepa churemagacho de révio. Receba a graça de Deus aí na sua casa. Receba Jesus, é a graça que eu estou falando. Ela se manifestou para te salvar também. Ela se manifestou para te transformar também. Ela veio para te dar um direito também de vida eterna. Louvado seja o nome de Jesus. Meus amados irmãos, não há quem resista à graça. Não há. Quando a graça vem e entra, não há cidadão que resista. Os senhores sabem muito bem a história de Zaqueu, que era um publicano, era um cobrador de impostos, exorbitante. Louvado seja o nome do Senhor.
Mas por curiosidade, ele queria conhecer a graça. Aleluia. Sobe uma figueira. E a graça ia passando. Graças a Deus que a graça está passando aqui nesta noite. A graça está aqui nesta noite. Graças a Deus. Mas para Zaqueu a graça ia passando. E ele... Quem é? Quem é este Jesus? Quem é este homem que tanto se falam dele? Aleluia. A graça vai passando, a graça quer entrar na sua vida. Não sabia ele. Jesus disse: ei, Zaqueu, sabe meu nome? Nunca conversei com ele. Nunca tive contato algum com ele. Como é que ele sabe meu nome? A graça sabe o seu nome, a graça te conhece, sabe onde você mora, tem seu endereço, tem todos os dados seus. Sabe seu CPF, seu RG, a graça sabe tudo. Sabe até de você aquilo que você não sabe. Que a graça conhece você por dentro. Ripai, demanda, reclama, cheia. Ramana subir revasnai. Aleluia. Você nunca viu seu coração, a não ser através de uma ultrassonografia, né? Para poder vê-lo, né? Mas a graça já viu a cores, ao vivo e a cores. Ela vê toda hora. Toda hora. Bendito seja o nome do Senhor. Ei, Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém me hospedar na sua casa. E ele desceu, cumprimentou a graça, abraçou gostoso. E aquele abraço, a graça começou a entrar nele. Lá vai Zaqueu com a graça para sua casa. Aleluia. Os fariseus disseram: não é possível. Se esse homem fosse o Messias, ele saberia quem é esse homem aí. A graça não veio para aqueles que eram perfeitos e que são perfeitos. Ela veio para aqueles imperfeitos mesmo. Mas logo esse homem, cobrador de imposto, que vive roubando, com uns impostos exorbitantes, o mestre diz que é mestre, diz que é o Messias, eu ia hospedar na casa dele. Ele se convidou para ir à casa de Zaqueu. Não foste vós que me escolheste, mas fui eu quem escolhi a vós. Foi a graça que escolheu você, para você estar aqui nesta noite. Foi a graça quem te escolheu, aleluia! Porque se assim não fosse, você e eu e nós não estaríamos aqui. E para provar que a graça faz diferença na vida, quando Jesus entra na casa, aleluia, a vida, o coração interior de Zaqueu estava cheio de graça. Cheio de graça. Senhor, não quero mais saber desta vida, não quero mais ser ladrão, eu estou disposto a abrir mão. É assim que a graça faz. A graça faz isto. Faz você abrir mão dos prazeres efêmeros. Faz você abrir mão
de coisas da carne, mundanas, coisas que levam para a perdição. A graça faz isto, irmãos. Eu estou disposto a abrir mão de tudo. Se é possível, Senhor, eu estou disposto a dar até metade dos meus bens. E se eu tenho defraudado alguém, se eu tenho roubado de alguém, eu quero restituir quadruplicadamente. Eita graça maravilhosa. Aleluia. Por isso o cantor Sá cantou: maravilhosa graça, meu Senhor. É maravilhosa a graça. É maravilhosa a graça. Ela faz a diferença. Aleluia. Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. Hoje. Porque a graça tinha entrado lá e feito a transformação que precisava. Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Que a graça dele continue cada dia em nossas vidas, nos proporcionando cada vez mais crescimento. Vamos continuar crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, até chegarmos